Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminarista, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM, internautas, celebramos neste domingo a festa do batismo do Senhor. E com esta festa nós concluímos o tempo litúrgico do Natal. Hoje se encerra o tempo do Natal e com esta celebração, com este acontecimento, também se revela para toda a humanidade o Cristo Jesus como Filho de Deus. Isso se dá pelo ato do batismo e também tem início a vida pública de Jesus. A partir do batismo, Jesus assume a sua missão, a missão que foi profetizada. Os profetas todos falavam sobre aquele que viria para cuidar do povo, aquele que viria para pregar e anunciar um reino de justiça, de paz e santidade. Aquele que foi sempre apresentado pelas profecias, agora está no meio de nós. Jesus, ao ser batizado, acontece o fenômeno da teofania. É Deus mesmo que fala. Deus que fala àqueles que ali estavam e apresenta Jesus como o Filho amado. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta solenidade do batismo do Senhor, nós somos convidados a refletir acerca da graça que constitui este sacramento. Jesus entrou na fila dos pecadores para receber o batismo de João, que é o batismo de conversão. João pregava no deserto: endireitai o caminho do Senhor, convertei-vos. E muitas pessoas que ouviam a pregação de João Batista se colocavam nessa fileira para receber o batismo, e neste sinal eles apresentavam ali o seu arrependimento e iniciavam um processo de conversão. Mas Jesus não tem pecado. Jesus foi em tudo humano, menos na experiência do pecado. Mas então por que Jesus entra na fileira dos pecadores para receber o batismo de João, que é um batismo de conversão? Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, para ser revelado como Filho de Deus. E aqui nós aprendemos com essa atitude de Jesus algo muito importante para os cristãos. É preciso viver a virtude da humildade. Jesus se reveste de tamanha humildade que, sendo o autor do batismo, se deixa batizar, justamente para que, através daquele batismo, as profecias se concretizassem e, a partir daquele momento, ele fosse apresentado, revelado para a humanidade inteira como ungido do Pai, o Filho de Deus, o Cristo que veio para nos salvar, o Cristo que veio para redimir a humanidade inteira. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrirem os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Jesus é o centro da nova aliança. E em Jesus Cristo se dá a última e única aliança plena, que
que Deus faz com a humanidade inteira. A partir de Jesus, amados irmãos e irmãs, se dá a última aliança de Deus para com a humanidade. E olha que Deus fez várias alianças com o povo, desde Abraão, que ele vem renovando essa aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi como o rei que agradou aos olhos de Deus, mas nenhum desses se concretiza toda a graça que Deus quer derramar na vida da humanidade inteira. Mas em Jesus nós podemos ver que Deus se faz presente na pessoa do seu Filho, e através desta realidade, que é a encarnação do Verbo, ele vem trazer a sua bondade, a sua misericórdia e a sua salvação. Então, não tem por que a humanidade pedir mais sinais a Deus, para ver se Deus está ou não com a humanidade. O maior sinal já foi nos dado, que é o seu Filho. O seu Filho que vem na experiência humana, encarna. O seu Filho que publicamente apresenta o reino de Deus e nos ensina por pregações, por atos. Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que nos ensina aos discípulos a rezarem, assim também ensina-nos. Jesus que se vê sozinho em momentos difíceis, mas não abandona a sua missão. Jesus que acolhe em seus ombros a cruz, que vai ao Calvário, sobe ao Calvário, ali morre, mas vence a morte, ressuscita e continua para nós como esse verdadeiro e único sinal de aliança de Deus para com o povo. Então, amados irmãos e irmãs, se Jesus é o único sinal e o último sinal, a última aliança para com toda a humanidade, então nós sabemos a quem devemos seguir. Nós sabemos a quem nós devemos confiar a nossa vida. E nós sabemos a quem nós devemos, de fato, participar do seu mistério. Mas para participar da vida em Cristo, Ele mesmo nos deixa um novo batismo. O batismo de João é o batismo de conversão. O batismo instituído por Jesus Cristo, onde Ele envia os seus discípulos pelo mundo afora, é o batismo que nos santifica e nos insere na vida em Cristo. Por isso, hoje é o dia de também fazer memória do dia que nós recebemos o nosso batismo. Obviamente, muitos de nós, quando fomos batizados, nós recebemos o batismo enquanto criança. Nossos pais nos trouxeram aqui na igreja, juntamente com os nossos padrinhos, para sermos apresentados ao Senhor e ali receber essa graça sacramental. O batismo, ele imprime caráter, ou seja, uma vez batizados, para sempre estamos batizados. E pelo sacramento do batismo, nós somos inseridos em Cristo e no seu corpo místico, que é a igreja. Pelo sacramento do batismo, nós pertencemos, nós nos tornamos propriedades de Deus. Nós participamos deste mistério da vida em Cristo. E por isso, é um dia que deve ser celebrado, porque pelo batismo nós nos tornamos novas criaturas. É um novo nascimento. A igreja nos diz que o batismo é o nosso novo nascimento. Nós nascemos agora para o céu. Então, precisamos lembrar desse dia e celebrar esse dia em que a igreja nos acolhe, onde, como sinal de salvação para a humanidade inteira, a igreja nos acolhe e nos insere nesse mistério da nossa salvação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós recebemos o batismo, a graça de Deus nos acompanha. Nós somos homens e mulheres que recebemos pelo batismo esta força
que é justamente o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos viver como tal. Homens e mulheres que não são mais conduzidos e orientados pelas fraquezas e as paixões dos seus corações, mas agora sim nós somos conduzidos e orientados pela força do Espírito Santo que habita em nós. Mas será que nós vivemos assim, atentos para essa realidade? Será que nós cultivamos em nosso coração essa alegria e essa consciência de receber gratuitamente esse dom tão grande, que é a graça de Deus, que se derrama em nossa vida através do nosso batismo? Porque, amados irmãos e irmãs, o batismo é essa realidade que se revela em meio à humanidade, no entanto, nos insere no mistério da nossa salvação. São sinais visíveis que revelam a graça de Deus. Os sinais visíveis que revelam o amor e a misericórdia de Deus que se derrama em nossa vida. Essa é a graça do batismo. Como deveríamos valorizar mais este sacramento? Como deveríamos nos preparar melhor para receber este sacramento? Não só os pais, os padrinhos, mas toda a igreja precisaria retomar essa consciência deste sacramento que é tão importante e que nos faz cidadãos do céu. Uma vez batizados, nós pertencemos verdadeiramente a Deus, verdadeiramente ao Senhor, e somos chamados então a trilhar esse caminho de santidade. Somos chamados a seguir a partir de uma orientação que vem tão somente de Deus. É Deus que nos orienta a partir do seu Filho Jesus a seguir um caminho de santidade. São Pedro, o apóstolo Pedro, nos Atos dos Apóstolos, tem uma compreensão, uma constatação interessante. Deus não faz distinção de nenhuma pessoa. O que Deus espera é que todas as pessoas, pela fé, aderem ao seu Filho Jesus, e uma vez recebendo o sacramento do batismo, todos pertencem ao mesmo povo. Que povo é esse? O povo da nova aliança, o povo eleito, o povo que Cristo vem resgatando as suas realidades de pecado através do sacramento do batismo. Se nós somos batizados, se nós vivemos as graças do nosso batismo, nós podemos então nos considerar também que somos deste povo eleito, que nós participamos do povo eleito, ou seja, nós somos o povo da nova aliança, a aliança que foi feita entre Deus e a humanidade no seu Filho Jesus, no derramamento do sangue do seu Filho Jesus na cruz, porque o mistério que nos envolve é o mistério que tem início lá na anunciação, encarnação do Verbo, e esse mistério perdura até hoje, pois na encarnação, na paixão, morte e ressurreição, não se termina esse mistério. O mistério perdura até os dias de hoje, e de geração em geração, esse mistério vai continuar envolvendo aqueles que têm fé. É interessante lembrarmos aqui o que Nossa Senhora fala no cântico, no Magníficat. Ela diz justamente isso, que a misericórdia do Senhor alcançarão gerações e gerações, mas aqueles que o temem. A misericórdia de Deus é para todos, mas quem vai receber, quem vai se beneficiar, se assim a gente pode dizer, da graça de Deus? Aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que buscam, aqueles que, através da sua vida, desenvolvem uma profunda intimidade com o Senhor e vai renovando constantemente, diariamente, na sua vida, as graças deste sacramento que nós recebemos. Mas, amados irmãos e irmãs, sabiamente, a igreja, ao batizar as crianças,
nos mostra que para estarmos inseridos, iniciados de modo pleno na vida em Cristo, nós necessitamos não só receber o batismo, mas também a Eucaristia e o sacramento da confirmação. Precisamos, o primeiro passo para iniciarmos o nosso caminho de santidade é o batismo, mas nós necessitamos da Eucaristia como alimento que nos sustenta dessa caminhada de santidade. E recebemos então, com a idade madura, o sacramento da crisma ou a confirmação como este sinal, onde recebemos a força do Espírito Santo, somos ungidos para testemunhar o Cristo Jesus. Todos os crismados, eles são convidados e obrigados pela graça deste sacramento a testemunhar o Cristo com a vida, a dar um testemunho de santidade, a dar um verdadeiro testemunho de cristãos. Por isso, nós precisamos tomar consciência daquilo que nos faz os sacramentos da igreja. Os sacramentos que nós recebemos nos tornam pertencentes ao reino de Deus, mas exige de nós que possamos testemunhar esse reino de Deus com a vida, no cotidiano. Não são nas coisas extraordinárias, grandiosas, que às vezes nós pensamos que devem ser feitas. Não, o reino de Deus se testemunha e se vive no cotidiano da vida. É a esposa sendo boa esposa, é o esposo sendo bom esposo, sendo bons pais, o filho sendo bom filho, o funcionário ou o trabalhador sendo honesto naquilo que se faz, sendo comprometido com as causas de justiça, de honestidade. É promover o reino de Deus a partir da nossa compreensão e da nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais nós temos fé, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, mais nós iremos testemunhar o Senhor. É preciso tomarmos cuidado, porque às vezes nós professamos a nossa fé, até mesmo nos revestimos desta experiência tão bonita que recebemos no sacramento do matrimônio, no sacramento do batismo, mas nós esquecemos de testemunhar isso no nosso dia a dia. Às vezes a nossa postura, a nossa conduta, a maneira como nós lidamos com as realidades, divergem da fé que nós professamos. E devemos tomar cuidado, porque se assim nós estamos vivendo, nós somos falsos profetas. Nós não agradamos aos olhos de Deus e não estamos fazendo a vontade do Pai em nossa vida. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Se nós não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, em agradar o nosso Senhor, qual é o sentido, qual a razão do nosso existir, se não é a partir desta obediência e deste caminho que devemos fazer em profunda intimidade com o Senhor? Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E todas as nossas ações, precisamos sempre fazer essa pergunta: será que isso está de acordo com o que Deus espera de mim? Será que o que eu estou fazendo agrada ao meu Senhor? Ou estou buscando apenas o meu bel prazer? Ou estou buscando apenas fazer as minhas vontades? Caríssimos irmãos e irmãs, pelo batismo nós somos convidados a viver a obediência a Deus, a sermos obedientes tão somente ao Senhor, e seguindo e vivendo os seus desígnios, com certeza nós seremos felizes, com certeza nós viveremos muito felizes, porque quanto mais nós respondemos ao chamado de Deus em nossa vida, mais sereno, mais plenos de paz nós viveremos, porque a nossa consciência, como nos diz São João Paulo II, que é o sacrário de cada pessoa, a nossa consciência vai estar tranquila. Como é bom
viver nesse mundo com a consciência tranquila, com o seu sacrário diante de Deus tranquilo. Todos os dias você saber que concluiu o seu dia sem lesar ninguém, sem fazer mal a ninguém, mas sempre seguindo as orientações que vêm de Deus e que nos obriga o nosso batismo. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos, ao concluir esse tempo litúrgico do Natal, iniciando agora o tempo comum, que nós possamos caminhar com o Senhor, porque o tempo comum é essa oportunidade que a igreja nos dá, de através dos evangelhos, caminhar com Jesus na vida adulta, e com a sua vida, Ele vai nos ensinando e testemunhando para nós qual o caminho que nós devemos seguir. Serão 34 semanas, e ao longo dessas 34 semanas, teremos algumas solenidades, mas durante essas semanas, a vida pública de Jesus será apresentada para nós. Que possamos então conhecer o Senhor, nos apaixonar por Ele, e que nós possamos obedecer aos seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.